Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Então, legal ver aí alguns conhecidos. Bom Legal dia. ver as novas carinhas. Então, eu sou a professora Yara, eu sou professora de língua portuguesa e redação. E aí também é importante que vocês saibam que eu também sou corretora de algumas bancas. Então, isso é legal porque eu consigo dar algumas informações para vocês que são assim sigilosas, tá? E aí eu vou contra as regras e acabo contando algumas coisas. Então, eu imagino que alguns de vocês não gostem muito da redação, não gostavam, mas vocês podem até chegar ao nível de depois estarem no concurso e falarem que saudade de fazer redação. Eu tenho até pessoas que já estão, que passaram no vestibular, que estão na faculdade ou que passaram no concurso e de vez em quando quer fazer uma aulinha para escrever de tanta saudade que sente. E é verdade, não estou mentindo. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre a redação hoje, no sentido de esclarecer algumas coisas básicas para que vocês comecem a escrever, tá? Então, a proposta do Instituto AOCP para esse certame é um texto dissertativo argumentativo. Lá no edital está dizendo dissertativo somente. Porém, o que tem logo depois, ele fala que você vai ter que trazer uma opinião e tal, então é dissertativo argumentativo. O máximo são 30 linhas, 40 é o total de pontos, e você, para ser aprovado, você precisa ter 70% da nota nessa redação. Então, a prova é 24 de agosto, está próximo, sim, mas dá tempo, principalmente porque vocês farão 2 redações por semana. E para quem não conhece o nosso método, que foi inventado pelo CA, que eu sempre falo que é uma pena, porque queria eu ter inventado, então vocês mandam a redação no grupo, aí nós temos, as Eretes vão corrigir, e a gente cuida para que vocês tenham correção por diferentes corretoras. Por quê? Porque aí vocês têm diferentes olhares. As nossas corretoras também são corretoras de bancas, de vestibular, de concurso. Então a gente consegue ter um olhar aí que possa direcionar para vocês para as próximas escritas, né? A minha sugestão é não deixem para depois. Não adianta depois vocês quererem mandar 10 textos, porque aí não adianta nada. A ideia é acompanharmos o processo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como será a cobrança deste texto. Gente, fiquem à vontade, se tiverem qualquer dúvida, podem interromper, tá? Só levanta a mão para eu saber ou manda. Eu tô com o chat aberto aqui. Como tem bastante gente, se levantar a mão, talvez eu não enxergue, talvez não apite aqui, mas fiquem à vontade. Vou tentando cuidar. Então, vocês têm 40 pontos e vejam o seguinte, tá? Atendimento ao tema, né? O trabalho com o repertório ali, com a argumentação. Você vai ter 20 pontos, porque são 10 para o tema e o que você traz de repertório com relação a ele, e mais 10 pontos com relação à estrutura e à argumentação. O que é isso? Você traz o repertório, mas você também tem que argumentar sobre ele. Não adianta nada você trazer um repertório qualquer ali, tá? Depois você tem 10 pontos para a norma padrão. Isso é até pouco, né? Porque você tem ali 30 linhas. São poucos pontos para a norma padrão. Porém, se você tiver uma quantidade considerável de desvios, o corretor vai ter que tirar ponto, ele não vai poder te deixar com nota alta. Então, pode ser que você perca muita nota. Provavelmente, a banca vai. Eles não dão mais assim possibilidade de nós colocarmos a nota. Ela já vem para a gente fazer. Já vem os quadradinhos ali para a gente clicar. Então, provavelmente, se vai ter uma nota
10, 9,5, 9, 8,5. Então, se for dessa forma, pode ser que você tenha um desvio, o corretor te dê 9,5. E pode ser que você tenha dois desvios e ele te dê 9. Então, por mais que exista antes da correção em si, né? Um curso, uma formação para a gente corrigir, a correção é subjetiva e isso precisa ficar muito claro para vocês. E vocês vão perceber isso também no momento das correções. Então, vocês vão perceber que tem corretor mais mão leve, tem corretor mais mão pesada. Gente, e isso é importante também, porque isso acontece na banca, tá? Inclusive, na banca, nós temos um supervisor que ele olha as nossas correções. Ele pega lá uma amostra e vê se a gente está dando nota muito alta ou muito baixa. Daí a gente leva uma carcata. E a coerência e coesão. Coerência é você trazer o repertório e trazer a argumentação relacionadas e tudo isso relacionado ao tema. E a coesão é a utilização de elementos que liguem as orações e liguem os parágrafos. Então, na verdade, esses 10 pontos, eles são mais fáceis de conseguir se você utilizar os conectivos no início dos parágrafos, e aí a gente pode usar sempre os mesmos, e saber ali dentro dos parágrafos como é que você vai relacionar. E aí eu já digo desde já, tanto para a prova de língua portuguesa quanto para as redações. Vocês precisam estudar loucamente e decorar as conjunções. As conjunções coordenadas, mas principalmente as adverbiais. Dúvidas aqui com relação à pontuação, minha gente? Tranquilo, né? Eu falei aqui no slide anterior que o máximo são 30 linhas, mas existe um mínimo ali de 15 linhas. Eu nem coloquei essa informação aqui, porque essa informação para nós não é relevante, porque vocês vão escrever 30 linhas. Você tem que mostrar ali no texto que você tem o que dizer e que você sabe o que você está falando. Você tem que chegar ao ponto de falar, só 30 linhas? É isso. Então, alguns pontos gerais. Oi, você quer falar? Só aproveitar, né? Porque no final das contas eu acabei deixando a caixa de som ligada, tô lá na cozinha lavando louça, mas eu ouvi você falando da pontuação e eu quero já deixar uma coisa bem clara para vocês. Primeiro, esse edital inovou porque ele falou que se você não tiver pelo menos 70% na redação, você tá fora. E 70% de 40 pontos é 28 pontos. Agora, uma coisa que a professora falou aqui que você tem que perceber é o seguinte, olha, é só 10 pontos de erro gramatical. Para você que escreve nós vai, nós vem, isso daí você vai perder. Se você errar tudo, você errou 10. Mas tem uma parte estratégica para você entender, é que se você simplesmente entender falar sobre o tema, usar o modelo de argumentação que as IARETs ficam enchendo o saco na correção dela, você não tem uma tese, enche o saco, mas é 10 pontos garantido, é moleza, é chuchu. Todos os mentorados aprendem isso. E a tara do conectivo, tem a corretora tarada do conectivo, ela fica o tempo inteiro falando dessa merda. E você vai ver que se você usar isso corretamente, esses 10 pontos, então dos 40 pontos, 30 estão na mão fácil. Quero deixar bem claro. Eu quero nada mais, nada menos que todos os mentorados garantam esses 30 pontos. Tá? Aonde que você vai perder ponto? É inexorável. Tu vai perder ponto na gramática. Você vai escorregar numa vírgula, numa acentuação, numa concordância, numa regência. Alguma coisa você vai dar mole nisso aí. Eu já falei para vocês que esse concurso é para 55 pontos, 45, 55 pontos na objetiva e 30, 35 na redação. É isso que vocês têm que fazer nessa redação. Fez 35 pontos na redação, meu querido, champanhe, pai, arete, manda bombom para ela, diet que ela tá precisando, né? Tudo lá, 35 pontos e tá valendo.
30 você já passou raspando, porque 28 é o mínimo para não ser eliminado. E veja, para você fazer menos de 28, não é que você zerou na gramática, você também deu mole em coesão, você deu mole em forma, você deu mole, né, na fuga do tema, e isso não pode. Então preste atenção no que ela está falando. É um saco falar de português, é um saco falar de redação, mas eu quero que vocês entendam. Como estrategista e mentor, eu estou dando. Tanto é que a Yara não fala comigo um tempão. Saiu o edital do TJ. Yarinha, como é que você tá, querida? E tal, e a Ziarete, o grupo e os temas. Por quê? Porque eu, como estrategista, vejo que o mais relevante para o TJ Paraná é a Yara. A Yara pegou e falou assim para mim: eu quero aumentar o valor da correção. Aí eu falei: concordo. Eu quero aumentar. Eu falei: eu concordo. Tudo que ela me extorquiu, eu concordei. Por que você está contando isso? Porque eu estou compartilhando com vocês a minha visão, meu papel de mentor, de como tudo que ela está falando, todas essas picuinhas chatas pra cacete de letra, estética, isso funciona. Tem uma tarada aí que vai lá da quantidade de palavras por linha. Isso é real, isso funciona. Presta atenção em tudo que essas iaretes falarem. Eu já vivi, são 27 anos. Eu já vivi pessoas que achavam que a redação era o cu do mundo e no dia do concurso eles tiraram notaço, foi o que fez a diferença. E era maravilha, eu mando para elas os elogios e tal. Então, leva a sério, presta atenção, valoriza isso. Vou voltar a lavar a louça. Tchau. Achei que você tinha mandado mensagem porque você estava com saudade, mas tudo bem. Pessoal, então a questão aqui da. Esse texto vocês não vão enxergar nada mesmo, mas eu quero que vocês percebam que tem 30 linhas, que tem letrinha pequena, que tem margens regulares. Esse texto tirou nota máxima. O espacinho do parágrafo dele tá meio sem vergonha. Eu falaria para aumentar um pouquinho mais. Mas há 4 parágrafos aqui. Então, esse é um texto que, batendo o olho, o corretor já sabe que é um texto suspeito de ser um bom texto. Então, essa questão da letra, ela pode ser de qualquer forma. Pode ser misturado, não tem problema. Mas ela precisa ser legível. E, veja, quando eu falei que a letra é pequena, isso é uma estratégia no texto. Se você tem uma letra pequena, você consegue escrever mais. E você ganha ponto pela informatividade. Você precisa trazer ali informações. Então, minha gente, o ideal é que vocês escrevam de 12 a 15 palavras por linha. A minha letra é enorme. Vai treinando. E não só na hora da redação. Porque se você treinar só na hora de passar limpo, você vai cansar, sua mão vai doer. Então, no dia a dia, vai treinando para escrever menor, tá? Então, a questão da estética, ela é importante na questão das margens, na questão do espaçamento do parágrafo. Quando você tiver um desvio, por exemplo, né? Puxa vida, eu tô fazendo ali, errei. É um traço em cima da palavra. Nada de rabisco e de jeito nenhum deixar esse desvio entre parênteses, porque os parênteses são um elemento do texto, tá? Então, nós vamos combinar desde já que os textos de vocês terão 4 parágrafos, com o espaçamento do parágrafo, tá? Existem conectivos para iniciar cada um dos parágrafos, e a gente vai falar muito sobre isso. Quando vocês estudarem loucamente as conjunções, vocês vão usar dentro dos parágrafos, porque entre os parágrafos nós utilizamos o que é chamado de operadores argumentativos. Nós vamos nos referir a vocês como conectivo, tá? Mas são assim, são conectivos específicos que vocês vão utilizar em cada parágrafo. Aí, o repertório. O repertório são as informações que vocês vão trazer e que vão respaldar tudo aquilo que vocês estão defendendo.
Pode trazer filósofo, pode trazer dados, pode trazer autoridades da área. Você pode trazer como repertório, desde que você dê a fonte ali, né? Então, eu quero trazer um filósofo, traz o nome do filósofo. Quero trazer um médico, o nome do médico, de onde ele surge, né? Você traz você tem que dar segurança para o leitor. Questão do tempo. Nós vamos calcular o tempo para vocês escreverem em 1h30, 40 minutos para o rascunho. Por quê? Porque você tem que fazer o rascunho para poder organizar as ideias. Aí, depois, você vai fazer umas questões, volta para se descontaminar do texto e dá um tempinho ali, né? E aí vai passar limpo. Nesse momento, você vai fazer todos os ajustes, ou melhor, antes de passar limpo, né? Você vai fazer os ajustes que precisam ser feitos, para então, quando você for passar limpo, você ter certeza do que está ali, tá bom? Posso Título, fazer uma pergunta? Perdão. por favor. A minha dúvida é o seguinte, com relação ali a trazer informações, né, o respaldo. Digamos que na semana eu tenha lido uma notícia e caiu na discursiva. E eu não lembre quem escreveu, mas eu sei que foi do site G1. Eu posso colocar, segundo informações do site G1, tarará, Coloque tarará. G1. Nem Aham, precisa colocar o nome da pessoa que escreveu. É mais relevante você colocar o G1 e mais curto uhum, do que você aham, ter que lembrar o nome de quem escreveu. Ou então, Gabriele, putz, eu li. Em algum lugar, não lembro. Foi o G1, tá? Foi o aham, G1. Porque ele é aham. curto. Mas eu quero falar que é a Folha de São Paulo. Então fale, mas é maior do que G1. Ah, tá. Não, então eu posso colocar assim. Se eu não lembrar, eu posso resumir ali a informação, a fonte. Eu posso resumir a fonte. Deve. Uhum. Eu quero, assim, ser elegante, usar um eufemismo, mas não tem jeito. Moral da história: vocês podem mentir a fonte sem problema nenhum, vocês podem mentir os dados sem problema nenhum, tá? E até você pode inventar o que a pessoa falou, e uma pessoa que nem existe, tá? Não tem problema. Lá na correção, minha gente, nós ganhamos por produtividade. E além, lembra que eu falei que tem um supervisor que gosta de carcar, né? Então, assim, a produtividade me dá dinheiro, mas me faz também permanecer no processo. Se a meta do dia é ter 100 correções e eu fizer 50, tô fora. Moral da história: ninguém vai pesquisar se o que você está dizendo é real, tá? Então pode inventar. Só que para inventar, você tem que ter uma base. Tá? Gente que não faz leitura, que não está atualizado, não consegue nem inventar. Isso é fato. Então, põe aí o que vocês lembram, mais ou menos. Só não fala que é Twitter, Facebook e tal, porque isso né, não dá assim credibilidade, tá? Então, a questão do título, o edital não fala em título. Mas se por um acaso, no momento lá da redação, ele falar para colocar um título, você coloca, tá? Eu acho difícil, porque é um texto dissertativo argumentativo, né? Proposta de intervenção, vocês não vão fazer. Se você lembra do texto quando você fez o Enem, beleza, você fazia a proposta de intervenção. Agora você não fará mais. Por quê? É errado? Não que seja errado, mas é um problema, porque você vai perder muitas linhas fazendo uma proposta de intervenção e pode ser que nessa proposta você não tenha a coerência completa com o que você argumentou. Então você vai perder ponto. Moral da história: não faça proposta, tá? Ficou o rabisco aqui, deixa eu apagar. Como que a gente se atualiza? Fazendo leitura. Do que? De tudo. Aqui, tá? Eu deixei aqui sem nada. Tem que fazer leitura todos os dias.
tá? Um pouquinho que seja. Você tem que se atualizar. Ah, mas eu assisto Fantástico no final de semana. Não é o suficiente. Você tem que ler, porque aí você vai olhando estrutura textual, você vai já trabalhando ortografia, coesão, tudo com a leitura. Então, tem que ler. Todo o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja que aqui nós temos 3 partes. Só que eu falei para vocês que nós vamos fazer 4 parágrafos. Moral da história. A gente vai fazer um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Deixa eu ver a mensagem aqui. Denise, serve, mas não é o suficiente. Você precisa ler, tá? Porque aí você vai trabalhar questão de estrutura de texto. Tira 10 minutos para fazer leitura. De qualquer coisa, tá? Assim, ó, qualquer coisa. Eu ia falar até fofoca. Só que dependendo do site de fofoca, é mal escrito. Então, é melhor conseguir fontes confiáveis. Tem um jornalzinho que se chama The News, que você consegue fazer a leitura em 5 minutos. Menos que isso. Já é alguma coisa. Tem uma outra coisa que eu também faço. Não faço mais porque agora eu tenho uma senha. Mas você se cadastra lá na Folha de São Paulo, não paga, mas ele te manda todos os dias as manchetes. Você vê o que tem de manchete, o que você perceber que é relevante, você joga no Google lá e procura de outra fonte, porque a Folha de São Paulo é paga, né? Tem o quebrador de paywall também, posso mandar depois no grupo, tá? Acho que o CA deve fazer o grupo hoje, eu posso mandar lá. Porque às vezes a leitura é melhor lá, né? Enfim. Pode falar, Bruna. Bom dia. Bom Professora, dia. tem alguns vídeos, por exemplo, na plataforma do Que Concursos, de atualidades. Serve também? Também, mas você tem que ler também, Ok. tá? Precisa ler, minha gente. A gente consegue ver num texto se a pessoa lê ou não. Dá para perceber ali. Então, tem que ler. Então, a introdução, vocês vão pensar assim, ó. 5 a 8 linhas nesse começo, mas o ideal são 5. Você vai ter 3 períodos. Você vai apresentar o tema, vai problematizar. O que é problematizar? Você vai dizer por que esse tema é um problema na sociedade. Por que a gente tem que falar sobre ele? Depois você vai trazer a tese. A tese é o seu posicionamento, tá? Inclusive, assim, é o seu posicionamento, mas em terceira pessoa. Não usar primeira pessoa no texto. Então, você pode começar a contextualização com um repertório. O que é esse repertório? Pode ser um comentário dizendo que esse assunto está em debate na mídia, que está em debate, enfim, que as pessoas estão falando sobre isso. Depois, por que esse tema é um problema? E a tese vai ser o que eu penso sobre isso, por que eu penso isso, tá? Nos parágrafos mediais, vocês vão trazer o conectivo de início e você vai trazer uma marca argumentativa, que pode ser cabe mencionar, vale citar, alguma marca que indique que você está argumentando. Daí você vai trazer o tópico frasal, que é a frase que abre o parágrafo. Aí você vai explicar, vai trazer o repertório, vai comentar sobre esse repertório, pode ser logo no período do repertório ou no fechamento. Você arremata o que foi dito no parágrafo, retomando a ideia geral, tá? Isso é importante. Então, dá para começar, né?
Sob esse viés, cabe mencionar que, sob essa perspectiva, convém abordar sobre, tá? De início é importante comentar sobre, nesse contexto, são conectivos que vocês podem iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento. No Yara, segundo Oi, pode falar. por mais que eu tente Achei. variar, eu acabo usando sempre inicialmente. É um problema? Na verdade, Franciele, eu só acho que é um problema porque inicialmente é maior que de início. Tá, tá. Não, é porque Esse é assim, é instintivo. Quando eu Então, vejo, eu fechou. escrevi. Eu lembro que antes eu fazia, e daí você tinha uma tabelinha. E daí, às vezes, eu pegava essa tabelinha e falava, deixa eu trocar isso aqui, porque sempre é esse que eu coloco. Daí eu ia olhar o que eu podia colocar. Não, não troque, Franciele. Se você já tem isso em mente, fechou, já é um pepino a menos. Você já não precisa pensar, tá? Agora, vamos ver o tamanho da tua letra ali, ou às vezes se, às vezes faltaram, uma palavra lá na hora de você fazer o rascunho que você vai perder uma linha inteira. Daí você troca e põe o de início, mas é isso mesmo, usa sempre o mesmo, tá? Tá, não, É é que mais fácil. o meu rascunho, eu começo ele normalmente pelo repertório, porque eu tenho dificuldade em fazer a introdução. Então, normalmente, eu escrevo, 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 e daí lá na metade eu percebo o que eu posso colocar de introdução. Daí, assim, ainda bem que os corretores não veem rascunho das minhas provas, porque ele vira uma desgraça, só eu entendo. É umas flechas para uns lados, escreve de lado na folha, enfim, vira um caos. Então, aí eu meio que olho e penso, ok, aqui cabe, aqui não cabe, e daí que no, no, no definitivo, em que eu vou ajeitar a letra, em que eu vou ajeitar as coisas, porque chega uma hora que virou a Segunda Guerra Mundial na folha ali, mas eu tenho muita Aham. dificuldade em começar pela introdução. E Mas, Franciele, se dá certo você fazer assim, fechou. Se você não perde muito tempo nisso, porque o problema é se você fica parada pensando, perdendo tempo lá, tá? Se deu certo, vai, cada um tem um jeito. Acho que eu já comentei com vocês em algumas aulas. Gente, o meu jeito de escrever é muito louco, só que eu já vi gente que faz igual. Eu faço 2 textos. Olha que coisa maluca. Eu faço um texto inteiro com aquilo que eu quero dizer. Aí eu faço outro texto com aquilo que eu também quero dizer. Porque assim, ó, às vezes eu quero dizer muita coisa. E aí eu vou fazer a montagem para fazer o terceiro texto. Mas eu só sei fazer assim, tá? Então, minha gente, cada um tem o seu jeito. Vai ficar gravado assim, Thaís. Para começar o segundo parágrafo de desenvolvimento, vocês podem colocar um conectivo de adição, se você for trazer mais uma informação, tá? Se você for trazer um outro lado, você pode começar com por outro lado. Pega sempre o mesmo também. Franciele, você usa sempre o mesmo para começar o terceiro parágrafo? depende do assunto, porque às vezes, dependendo do assunto, eu não tenho argumento para um lado e para o outro. Aí eu tenho, porque eu lembro dessas dicas que, né? Sempre duas fontes, sempre dois argumentos. E daí, só que não eram 30 linhas antes, eram menos. Então, normalmente era um parágrafo só que a gente tinha meio que colocar esse conectivo no meio. Então, Isso. assim, eu meio que fazia uma relação. O que que eu tenho sobre isso? Eu tenho essa argumentação, eu tenho essa argumentação. Então, aí depende, assim. Às vezes eu colocava assim, porém, contudo. E daí a gente Por brigava com outro você. lado, mesmo eu não usava muito. Hã? E daí a gente brigava com você. Você começava com É, porém ou com contudo? não, no meio. Ah, tá, no meio. No Então a gente não meio. brigava. É que assim, é que nem você falou quatro parágrafos. Então, tipo assim, eu não estava acostumada a fazer quatro, eu estava acostumada a fazer três. Então, Aham. no meio, com uma ideia oposta, eu usava um porém, um contudo. Eu fugia um pouco do mas,
Então, assim, né? Sugiro também Mas, que por outro lado, assim, esse eu não usava, porque o mas a gente usa muito no meio. Então, daí eu tentava usar palavras que eu acabo, conectivos que a gente não usa muito, para é não ficar muito repetindo pobre. também. Aham. É muito pobre o mas. É, Você tem que então, mostrar assim, vocabulário, expressividade. daí, ou então tem os que era assim, o além disso. Apesar que o além disso, eu fugia também um pouco. Eu tentava fugir porque eu achava ele muito simples. Tudo que era muito assim no nosso coloquial, eu tentava fugir. Só que daí eu Certíssimo. meio que olhava um pouco a tabelinha antes da prova e pensava, ok, deixa eu ver quais são mais bonitinhos, mais diferentes. Isso. Aham. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, ó, vocês podem usar sempre o mesmo. E o que a Franciele falou, gente, de colocar por outro lado, eu vou sugerir também que vocês não façam, que é mais difícil. Eu acho que vale a pena vocês fazerem a adição, trazerem 2 argumentos. Eu acho que é melhor, tá? Porque aí você traz um argumento, debate, traz outro e debate. Por quê? Porque existe a possibilidade de você trazer um argumento a favor e um argumento contra. Daí você tem um problema seríssimo de coerência. E com isso, você vai perder ponto. Então, não façam, tá? Então, pode usar esses aqui para começar o segundo parágrafo de argumentação, que é o terceiro do texto. Aí, vocês vão fazer dentro do parágrafo conexões interparagrafais. Isso significa que você vai trazer um monte de conectivo dentro do parágrafo. Sim, claro. Claro, Rômulo, eu vou estar no grupo, daí você pode me chamar. Fique à vontade. Tá? Então, você vai trazer ali os conectivos, as explicações dentro do parágrafo, para poder deixar o teu parágrafo completo. Gente, texto tem começo, meio e fim, mas parágrafo também tem começo, meio e fim, e período tem começo, meio e fim. Algumas vezes a gente pega para períodos incompletos. Por quê? Porque não tem começo, meio e fim, tá? Mas isso é treino, a gente vai mostrando para vocês. Aí, na conclusão, obrigatoriamente, vocês vão começar com um conectivo de conclusão, que tem que ser o portanto, assim, dessa forma, em suma, e jamais dizer conclui-se que. Porque você já tem um conectivo de conclusão que vai mostrar para a banca que você está indicando sim, né? A conclusão, então não tem por que você dizer conclui-se que, tá? Nos próximos sábados, a gente vai conversando sobre essa estrutura de cada um dos parágrafos e tal. Vocês começam a mandar texto já amanhã? O que o CA falou? Eu acho que CA, você tá aí? não. Não tem Não? simulado, não tem simulado amanhã. Então eu acho que ainda não. Porque a Tá. data oficial de começar é, é enviar o caderno amanhã para começar segunda. Beleza. Então, eu vou sugerir que vocês façam o seguinte. Vou falar com o CA para ele mandar uma proposta para vocês, para no próximo sábado a gente fazer um checklist dessa proposta, tá? Eu não vou ler os textos, mas vocês mesmos vão analisar, eu vou falando algumas coisas e vocês vão analisando aí dentro do texto de vocês, tá? Professora Yara, Pode falar. no caso, para estar fazendo essa redação, né, esse texto argumentativo, é só para as pessoas que vão ter prova agora, ou é para qualquer calouro, ou é para calouro também, para qualquer um do curso? Pelo que eu entendi ali, é para todo mundo. É o Tem que pessoal estar do tá. Acho que é só para o TJ Pro Paraná, TJ, professora. prof, grupo específico. Ah, tá. Eu entendi que ele falou que todo mundo tinha que fazer texto, porque pode ser qualquer concurso pode ter, né? Eu acho que era relacionado só à aula, prof. Desculpa, tá? Te interromper, mas acho que é relacionado ao Zoom. Aí a específica da correção seria pro TJ, né, gente? Que a gente tinha um grupo específico. Isso. Ah, tá.
Ah, tá, Então joia. tá. Obrigada. Agora determinado já, né? Já tá tudo certo? O CA não fez o grupo ainda das correções. Ele Ele, fez. Ele ele fez mandou hoje hoje de pra manhã, gente. Ele fez só o grupo que a gente manda 45. pro que tem a devolutiva. Eu acho que a prof tá falando delas, né? Específico delas. O que vocês vão mandar? Não, ou ele não me adicionou ainda. Isso, a gente Pode vai ser. mandar. Pode Ele ser. fez. Ele mandou antes de entrar online aqui, então é capaz de não ter dado tempo dele. Porque ele mandou pra gente no No nosso grupo, grupão. pra gente Entendi. entrar. Então Uhum. talvez ele não tenha adicionado vocês ainda. Ah, então tá. Aham. Mas aí a gente. Então, veja, se você quiser fazer redações, foi a Railda que falou, né? Também fala com o Isso. CA. Não, é porque como eu sou caloura, eu entrei agora, aí eu pensei que, de fato, né, eu tenho muita, vamos dizer assim, para mim é muito ruim fazer redação. Até porque eu perdi muita prática, muito tempo sem fazer. Mas assim, eu vou, quando eu tiver um tempo, porque tem outras matérias para estudar, eu vou começar também, porque vai chegar a minha vez também, de repente de vir o grupo aí. Eu acho que é interessante. Fala com o CA, eu acho que vale a pena. E se ele não tiver nenhum curso para, né, para ir fazendo um geral, veja aí como ele pode te ajudar, a gente vai falando. Vou disponibilizar assim. Ele está chamando, Vanessa, de questão discursiva, mas é redação, tá? Eu já li bem certinho o edital lá, é isso mesmo. É redação. É porque vai ser um tema da atualidade. Não vai ser aquelas questões que vocês têm que falar sobre algum tema do edital. Então, é a redação. Pode falar, Leila. Em relação a começar esse final de semana, professora, o que eu tinha conversado com o CA é que já haveria aula hoje e nós teríamos já o primeiro texto para entregar até segunda-feira. Eu também acho que é isso. É isso. Tanto que Não, ele criou não, os não dois é grupos isso, já de não. Não é nada disso, devolução. não. Não, tá tudo errado, não é nada disso. Eu nunca falei isso. Quem falou isso está mentindo loucamente. A turma começa na segunda-feira, né? Então, na segunda-feira, eu vou falar sobre a proposta de textos para a semana que vem e para o simulado que vem. Haverá uma discursiva entre segunda e sábado para fazer e uma no domingo para fazer. Mas nada nem hoje nem amanhã, não. Tá, CA, então depois eu vou mandar para você uma proposta que daí, CA, abre esse negócio que eu tô falando com você. Tô ouvindo, mulher, tô ouvindo. Tô ouvindo tudo que vocês É, estão falando. Tô vendo o que estão falando, tô vendo o que estão escrevendo, tô vendo tudo. CA, então, ó, vamos mandar uma proposta para eles, então, e aí Sim. para eles fazerem para a aula do sábado que vem eu fazer um checklist com eles, então. Já estava tudo previsto. Esse povo é ansioso, não toma um Rivotril de manhã. Tá tudo previsto. Essa bagaça a gente faz há 27 anos, tá tudo sob controle. Não, é que eu não sabia as datas, mas então eles vão receber na outra semana. Não, eles vão receber para fazer de segunda a sexta, toda segunda a sexta, eles vão receber uma para fazer. E Mas eles já vão começando receber. segunda? Segunda agora, eles vão receber uma para. Meu Deus, que aventura! Então tá. E aí no domingo eles fazem a segunda. A primeira faz de segunda até sexta. A segunda Tá, faz no domingo, como em todas as turmas, tá? tá bom. E isso vai acontecer durante 8 semanas. 8 semanas eles vão fazer isso. 8 × 2, 16. Na nona semana, eles não farão mais discursiva. Acabou a história de discursiva na nona semana, porque estrategicamente eles estão numa outra fase que é chamada estudo ativo, em que o objetivo já é outra coisa, não é caderno de questões nem redação. Inês é morta. Então vocês têm 8 semanas aí, e mesmo quem está começando do zero, para quem levantou a mão, eu sou pangaré. Todo mundo consegue escrever uma redação maravilhosa em 8 semanas, recebendo 16 bordoadas da professora. A sua primeira vai ser nota 0, a sua última vai ser nota 35. Ah, como é que você sabe disso? 27 anos que a gente faz essa bagaça, não importa o quão você acha que você é diferente, o quão você acha que a sua história é especial. Não é. Todo mundo vai seguir o mesmo. Todo mundo vai sair daqui fazendo 35 pontos, não tenha dúvida. Senão a Arete não estava aqui há tanto tempo comigo aqui. Não, não, com certeza o ponto forte do concurso do TJ Paraná de vocês será a redação. Todos os concursos de TJ Paraná anterior, da PC Paraná, todo mundo. Ponto forte. No que eu fui melhor? Foi redação. Eu tenho plena convicção, certeza disso daí, como 1 + 1 = 2. E temos notas máximas também.
Com Sem querer se certeza. achar muito, mas nós temos. Não, vai ter. Mas o que eu Não, quero mas nós dizer é já o seguinte, temos e ó, teremos. é 35, esse é o número padrão. Vocês precisam trabalhar com isso, 35. 30 O é o professor confia mais 27, na gente do que nós mesmos. 27 tá, não é questão de confiar, isso é um processo, gente, não tem como dar errado. Vai dar errado se você não fizer a redação de segunda a sábado, se você não ver a correção da professora, se você não fizer no domingo, aí não vai dar certo. Isso é óbvio. Agora, se você me entregar a primeira redação, nós vem, a professora vai te dar 0, vai falar que tá um lixo, vai falar que você é um analfabeto, e aí você vai ler, em vez de chorar e desistir, você vai aprender, você vai fazer a próxima aí, ela vai dar 1 ponto em 40. Falou, olha, vou dar 1 porque pelo seu esforço. Na segunda, na terceira, na 10ª, na 15ª, isso é inexorável. Eu tenho 0 preocupação em relação a isso. Tanto é que foi por isso que eu coloquei, Yara, são 2 textos, 8 semanas, por que não 9? Existem outras estratégias que precisam ser ponderadas. Não vai adiantar você ficar fazendo redação na última semana da prova, né? Você tem que estar atacando a curva do esquecimento, tem que estar trabalhando estudo ativo, tem motivos pelo qual, né? Eu já tenho essa experiência de poder fazer isso. Só esquece tudo que você não confia em você, que a sua letra é um garrancho. Ela vai mandar você comprar um caderno de caligrafia. Já aconteceu muito, não foi, Ari? Você vai falar, ó, compra um caderno de caligrafia, porque esse seu garrancho é egípcio. Eu já vi muito aluno comprar caderno de caligrafia. Você só precisa fazer entrega a redação no dia certo. Agora, se ficar vagabundando no domingo, não fizer a redação, perder o prazo de entrega da redação, ai, professora, eu não entreguei. Ela não vai ficar corrigindo redação atrasada, né? Todo mundo vai aprender. Pode ficar tranquilo isso daí. E eu estava ouvindo lá, enquanto eu estava terminando de lavar a louça, o pessoal falando sobre argumentos, né? Quem é da antiga aqui já viu eu dando aula sobre argumento. Argumento sai do sovaco, gente. De acordo com o estudo publicado pelo professor Richard Nixon no site do New York Times, em dezembro de 2024, o número de pessoas mortas por bala perdida é 37,43%. Pronto. Se trata de argumento. Você tem que saber que você precisa ter um argumento. Você acha que a professora vai lá verificar se Richard Nixon escreveu no New York Times em dezembro de 2024 que essa pesquisa... Ah, porcaria nenhuma. Escreve o que você quiser. Tá bom? Agora fui. Tchau pra você. E esse sobrenome que ele falou é até difícil de escrever. Na dúvida, fala que foi o estudioso Carlos André. Pronto, porque é curto para escrever. Tá? Já pensem num nome curto aí para vocês ganharem espaço. Tá, minha gente? Mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Que estão desesperados? Estão felizes? Esperançosos? Eu só tenho que fazer um adendo. O CA disse que faz 40 anos que você corrige provas. É mentira, ele tá mentindo a minha idade. Ele tá falando que eu sou do mesmo naipe que ele, é mentira. E falou que eu tô gorda também é mentira, eu tô igual, gente. Mas já faz bastante tempo que eu corrijo, coisa viu? dietética. Bandido. Professora, Tá, mas assim, gente, todas as meninas ali a gente chama de meninas porque, né? Vamos chamar de gurias, então, para ficar no ritmo aqui, mas todas nós temos bastante experiência, tá, gente? E todas elas, assim, novanas como eu, algumas um pouco mais, mas nós temos bastante experiência, tanto em banca quanto em correção. Então, vocês podem confiar. Alguém levantou a mão? Pode falar, Bruna. professora, esse material que a senhora passou no slide vai estar disponível para a gente? Vou colocar em PDF e vou passar para o CA já. Beleza, obrigada. De nada. Então, beleza, minha gente. Então, nos vemos Então, aí na semana. você ainda vai mandar algum tema para a gente trabalhar sábado que vem, ou você vai Não. usar daí a redação de segunda a sexta daí já? Não, daí a redação vocês já vão mandar para correção. Tá. Mas daí a gente usa aquele tema para você usar na aula que vem, então. Vocês já vão ter a correção, né? Mas aí eu faço o checklist igual. Tá? As corretoras Então, já vão ter falado, mas daí eu falo. Vocês vão ter que mandar em PDF para a gente poder fazer as marcações, tá? O CA já mandou no grupo os arquivos dele de como mandar a redação e tal, daí tirar foto, transformar em PDF e tal, não sei o quê. Provavelmente. Então Yara, tá ótimo.
Eu tava Pode esperando falar. você falar a ladainha do CA. Eu tava esperando você falar. O CA já mandou a ladainha dele. Eu tô aqui, eu tava esperando você falar que era a ladainha. Mas eu já falei, tem o prazo, não perde o prazo, manda em PDF para ela mandar o quadradinho amarelo. A mesma ladainha eu já mandei. Obrigada, CA. Pode falar, Gervásio. A redação é só para o grupo do concurso do TJ Paraná ou é para todo mundo? Não, não. Isso daí é da turma do TJ. Eu falei, inclusive, que quem está aqui assistindo, que é no TJ Paraná, tá de convidado porque quer. Esse aqui é um projeto, até porque, né, você que está no DDF, Calouro, não saiu edital, nem faz sentido. O que ela está falando aqui é para uma redação. No Cefaz DF é uma discursiva sobre direito tributário. É uma outra forma, é um outro aspecto de se trabalhar, tá? Quando você fala sobre redação, assim, sobre temas, é um direcionamento, tá? Então, o pessoal da área fiscal está aqui assistindo porque o CA Bacana deixou vocês ficarem. Mas esses encontros serão do pessoal da turma de mentoria do TJ Paraná. Inclusive, volto a dizer, eu separei essa aula, inclusive, de outras aulas de tribunais, da Polícia Federal. A Yara tem o grupo da Polícia Federal que ela corrige, tem o dos tribunais de mentorados avançados, mas o TJ Paraná, por ser um concurso que saiu o edital, que é diferente, que tem uma estratégia diferente, eu criei. Abre o áudio, Cé. Peraí, eu apertei sem querer. Ninguém vai ficar, né? Pode ter certeza que, se fosse necessário para vocês, do fiscal 137, eu já teria feito alguma coisa, mas não é necessário, tá? Esquece isso, você está aqui vendo, é uma curiosidade, tá somando para você. Para a galera do TJ Paraná 145 é uma outra história, tá bom? Inclusive serviu, Céu, muito bom. Parabéns. Gabi, pode falar? A planilha que você mandou uma vez, eu fiz o TJ 91, dos conectivos. Será que você consegue disponibilizar de novo, por favor? Mando de novo. Pode Obrigada. deixar. Nada. Então, beleza, pessoal. Então, vamos nos falando, nos encontramos então na semana que vem. Dá tchau todo mundo, dá tchau pra Yara. Obrigada, Yara. Até Nada, Obrigada, imagina. Tchau, professora. Muito boa aula. Gostei. Tchau. Pega Obrigada, Tony que House bom. também. Tchau, professor. Tchau, obrigada. Tony House. Obrigada, Yara. Tchau, professor. Obrigado. Eu estava fazendo aula, agora eu vou sair. Pode fechar aí, Verlúcio. Fecha aí que eu deixei você de roxo. Pode encerrar tudo.